Amados, boa noite. Sempre minha gratidão por essa companhia auspiciosa aos domingos. Esse é o primeiro domingo de dezembro, um mês que eu gosto muito, porque nos convida a várias reflexões sobre Jesus e nós vamos percebendo que cada vez mais vamos conhecendo mais de perto a vida e a trajetória da luz do mundo, Jesus. Isso graças à benfeitora Amélia Rodrigues, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E pela manhã, nós tivemos a fala da nossa irmã Rosane, que teceu um comentário muito propício do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, o banquete dos publicanos. E quem não viu, clica na página do Centro Espírita, que vai ficar muito contente. Entrando conosco, Ana Lopes, boa noite, querida. Rose Cantarim, vamos lá, meu amor, vamos. Lenise Princesa, boa noite, querida, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos desfrutar de uma página muito importante, o Tabor e a Imortalidade, onde Amélia Rodrigues e Divaldo nos falam com presteza que desde aquela época, há 2000 anos, não, mais de 2000 anos, já se falava da imortalidade da alma. Então, nós estamos já caminhando, quase terminando o livro Trigo de Deus, não? O 6º da série, e vamos em frente. Conosco também Aline Antoniassi. Boa noite, princesa. Mauro Furuta, boa noite, querido, boa noite. Nossa família espiritual sempre presente, graças a Deus. Então, deste livro, desta fala, o Tabor e a Imortalidade, nós vamos verificar, como sempre eu alerto para vocês. Amélia, estudiosíssima, e ela tira de uma fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 17, versículo 9, uma frase, e daí ela faz o texto. A frase que ela tirou é esta. Jesus fala, não, porque justamente ocorre quando Jesus vai ao Monte Tabor, não é monte, é uma colina em que Jesus, na Galileia, Israel, onde Jesus também se reunia com alguns apóstolos, como ele sempre fazia. Trabalhava o dia todo e depois conversava com os seus discípulos, esclarecendo as coisas, porque havia tanto questionamento, mas tanto. E depois ia orar. Sempre eu digo isso para vocês. Marcos Serafim, boa noite, meu amor. Aí, Araraquara, que delícia. Então, a fala que está
no Novo Testamento, depois dessa visita do Tabor, dessa colina, Jesus fala assim, eu vou contar tudo, nós vamos contar tudo. Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Vamos para lá. E aí, o Tabor e a imortalidade. Antes de entrarmos na Amélia, sempre nós temos que recordar alguma coisa. Você vai lendo, você não tem o começo da meada, não? O seguinte, era um local que Jesus fazia isso, muito bem. Mas, desta vez, Jesus sobe a essa colina junto com Pedro, Tiago e João Evangelista. 3 discípulos. Vocês sabem que nós temos visto bastante que Simão Pedro era o mais questionador. O Tiago nem tanto. E o João Evangelista, muito mocinho, ele só absorvia daquelas belezas, certo? E aí o que acontece nessa passagem? Oi, Maria Angélica, linda, boa noite, amor. O que acontece nessa passagem? Jesus sobe, vai nessa colina, junto com Pedro, Tiago e João, para orar. Mas lá ocorre uma colocação linda. Eles estão sentados na colina e Jesus, o espírito mais iluminado do planeta, e Jesus começa, até me arrepia, se transfigurar, ficar mais lindo, mais leve, mais luz, mais tudo. E aí, os apóstolos, os 3 vendo. E Jesus vai na dimensão melhorada, todo iluminado. E os apóstolos veem Moisés e Elias, espíritos. E aí os apóstolos, mas como é que pode? Olha, o Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus, mas está aqui. E o Elias viveu 9 séculos antes de Jesus. E como é que pode? Como é que pode? Deixa eu acertar aqui. Como é que pode? Essas criaturas já morreram. E como é que pode? E Jesus tem um diálogo com Moisés, que vocês sabem que é uma figura maravilhosa, maravilhosa. Boa noite, filha. Boa noite, querida. Boa noite. Uma figura maravilhosa que, precisamos saber também, relembrar, tirou o povo hebreu, o povo judeu, de uma escravidão de 400 anos do Egito. E ele, vocês sabem, ele foi educado com Ramsés II. Oi, Inês, linda, viva São Paulo, amor. Foi educado com Ramsés II. E ele, com toda aquela história que vocês conhecem, quem não conhece, assiste o filme Os 10 Mandamentos, que vai ver, conseguiu tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Esse era Moisés, tá? E procurando a terra prometida. Caminhou 40 anos pelo deserto, isso e aquilo. Viu Jerusalém, velhinho, mas não ele desencarnou. Muito bem. E quem era Elias? Elias, eles eram um profeta.
Era um profeta no século IX a.C., mas um profeta, como que eu falo? Como que se usaria uma palavra? Um profeta, assim, o que Deus que ele acreditava? Javé, ou Jeová. E não podia falar em mais outra colocação. Mas o povo da época, vocês sabem que tudo vai mudando. O povo da época vinha de uma tradição adorando, sabe quem? Baal. E aí, como o Elias era um profeta de posse, o que ele fez? Gente, ele mandou matar 450 adeptos de Baal. Queria que todos adorassem Jeová. Então são duas criaturas que tiveram um passado difícil, não foi fácil. Oi, Joana Lem, boa noite, amor. Domingo nós estamos estudando, amor. Então, Jesus estava no Tabor conversando com Elias e conversando com Moisés. Coisas de imortalidade que os discípulos na relva ali não entendiam. E aí, então, a história, vocês sabem de Moisés direitinho, e o Elias, por essa matança, por essa colocação, depois, antes de Jesus, e na época ele reencarna como João Batista, que foi degolado. Mas por que ele foi degolado? Está aqui a explicação. Porque ele matava as criaturas, degolava. E aí voltamos àquela colocação dos estudos das sextas-feiras. Tudo aquilo que semearmos, haveremos de colher. Então, Jesus estava nessa condição. No Tabor, conversando com Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. Nossa, que é isso? Meu Deus, os caras já morreram há séculos e está aí conversando com Jesus. E viram. E aí é a fala de Jesus. Essa que eu falei e que está em Mateus. Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. O que quer dizer? Não falem nada disso que vocês viram, até que eu, depois de passar o que eu tenho que passar, porque ele sabia, ressuscite, eu me levante. E aconteceu no 3º dia. Então, a Amélia, pega essa coisa que você tem que ir atrás para você poder passar isso daí. O Tabor e a imortalidade. As figuras são essas: Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Vamos ao texto. Agora podemos ir, tá bom? Vamos ver lá. Amélia diz: deslumbrados ainda após a transfiguração do Mestre, naquele diálogo com Moisés e Elias, em recolhimento, todos desceram a colina do Tabor. Mas Jesus já havia recomendado, já falei. Lá em cima ficaram as esplêndidas paisagens espirituais, a comunhão plenificadora com Deus, o silêncio e o êxtase. É difícil a problemática da mediunidade com visão, porque a criatura, ela vai ver, quando tem essa característica, maravilhas e feiuras.
Então, é preferível não ter, né, Furuta? Não precisamos saber nada, tá bom? E aí, então, estavam os três apóstolos. Meu Deus, como é que pode o Moisés, como é que pode o Elias, não? E Jesus recomendou, bico calado, só depois que eu ressuscitar. Muito bem. Era necessário, porém, por enquanto, retornarem ao torvelinho do cotidiano, às mesquinharias do imediatismo, às criaturas humanas apaixonadas e sem rumo, porque era esse o trabalho de Jesus, acudir sem cessar aí os indivíduos obsediados, alimentando as viúvas, curando da lepra, curando da cegueira. Era esse o trabalho dele, incessante. Não é um dia, todos os dias. Aí eles descem e começaram de novo esse trabalho com Tomás. O Planalto, onde haviam comungado com o pensamento divino, eles haviam orado, cedia lugar agora à planície das lutas e disputas pessoais. Por quê? Sempre houve, entre tudo e entre todos, gente, disputas pessoais, pela pequenez espiritual. Porque vamos deixar tudo? Não sei porquê, tá bom? E os discípulos, que eram criaturas frágeis, que estavam começando a se fortalecer, ficavam com os olhos no futuro. Por quê, gente? Eles ainda não acreditavam com segurança que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que iria chegar um homem enviado por Deus para dominar os romanos, libertar aquela cobrança de impostos. E Jesus não era nada disso. E ele falou com clareza: o meu reino não é desse mundo. E os discípulos não entendiam. Eles queriam, e eles começaram a ver dessas coisas e se admiravam e começaram a se fortalecer. Não, mas ele é bom. Não, mas ele outro dia nos auxiliou a arrecadar bastante peixes. Joga a rede aqui, e etc. Eles começaram e eles criam no mestre e temiam. Não sabiam o quê? Eles tinham medo do futuro. Oi, Silvia, amada, boa noite, querida. Deise Maria, aí de Angra dos Reis, boa noite, linda. Então, veja bem, eles amavam Jesus e cada vez mais vão conhecendo, mas temiam, tinham medo do futuro. Será que vai dar certo? Será que nós vamos ter dias melhores? Será que vão diminuir esses impostos? Porque eles pensavam na parte material. Pensavam, não tem jeito. E na descida, que eles estavam assim alvoroçados, é a hora que Jesus rompe o silêncio e fala o que eu já li. A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus sabia do desencarne dele, sabia que ele no terceiro dia iria ressuscitar, para o desencanto de Anás e Caifás, dos romanos, e nós tivemos em outras provas, já falamos. Eles reviraram Jerusalém inteira para procurar o corpo de Jesus. Não acharam. E ainda mais que Jesus
Passados 2, 3 dias, aparece para todos os apóstolos, mas sem nenhuma crítica, sem nada. A minha paz vos dou. E orientou a todos para a divulgação da Boa Nova. Então, olha aí, Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú, boa noite, meus amores. Forte abraço, estamos juntos no amor de Jesus. É com Ele, é por Ele, é para Ele, amores. Então, Jesus disse isso. Disse isso e todos obedeceram. Ninguém comentou. E aí, esse enorme fenômeno mediúnico que é o da transfiguração. Você entende? Transfiguração é no sentido de você deixar a matéria e vai ficando só mais o corpo sutil, iluminadíssimo, entendeu? Então esse fenômeno que trouxera de além da morte os ilustres líderes da raça de Moisés, e trouxe o Moisés e Elias, deveria ficar ignorado pelas massas que não o podiam compreender. Naquela época, se Jesus falasse disso, falasse ao tema imortalidade da alma, imortalidade era uma aberração. E ainda hoje, veja bem, ainda hoje, há uma preocupação assim. Olha, veja bem. Uns pensam que morre, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o limbo. Né? Outros acham que morre, vai dormir e espera o juízo final, que Jesus vem e separa o bom do ruim, o bom e o ruim. O bom vai para o céu, o inferno, tchau. A doutrina consoladora não é nada disso, não é nada disso. Nós fazemos uma caminhada reencarnatória, deixamos a matéria em nos preparando para, nesta reencarnação, estou sempre falando, em nos preparando para isso. É claro que ninguém, nem eu, nem ninguém, quer ficar falando de morte. Não. Mas temos que pensar assim: a vida continua. E aquilo que não fizemos agora, vamos fazer no futuro. As propostas que nós tivemos e que não cumprimos, nós vimos sexta-feira em O Livro dos Espíritos. Vamos cumprir mais para frente. É a bondade divina que está aí. Ninguém está abandonado, perdido, acabou. Oi, Sheila, Ricarte, saudade de você. Aí, viva São Paulo. Você tem conversado com Portugal? Então, veja, ninguém fica pensando assim, ai, mas quando eu morrer, e agora? Não, você tem que pensar para frente, trabalhar, se fortalecer, lutar para ter saúde física, porque guarda o espírito de evolução, praticar incessantemente a caridade. Fala, sexta-feira vimos isso, entende? Então, é um assunto que ninguém gosta de tocar, nem eu gosto também, mas que um dia vai acontecer. A certeza maior que nós temos, quando nós nascemos, a certeza que vamos desencarnar. Mas aí, como diz o José Raul Teixeira, esse grande palestrante do Rio de Janeiro, e que tem o remanso fraterno, trabalha também com criança, sei lá o que, veja bem, ele também não gosta, mas ele disse assim: isto é um caminhar normal, que ainda não estamos preparados para bater assunto falando sobre isso. Mas esse texto, o Tabor e a imortalidade,
é justamente para fortalecer essa ideia que a vida continua. E que hoje você, da nossa família espiritual, está melhor do que ontem. E se fizer ipsis litis o que tem que ser feito, de acordo com a consciência, você vai estar melhor amanhã do que hoje. Porque a bondade divina é essa, simples e ignorante, para chegar à plenitude. Vai demorar. E aí, Amélia disse, naquela época, as massas não podiam compreender. E hoje, século XXI, ainda não há um consenso. Não importa, cada um segue o seu caminho, achando que o céu, o inferno, o purgatório, ou isso, aquilo. Não interessa. O que tiver que ser, será. Mas o Consolador, a doutrina, já fala, já nos consola. Você acha que não vai ser bom eu encontrar meu pai e a minha mãe? Que alegria que eles têm ao verificar que eu estou estudando com vocês, que eu estou aprendendo com vocês, que eu não deixo de praticar a caridade. É isso aí, gente, é lindo, é lindo. Não é utopia, é uma realidade. Vamos em frente. Aí, somente, a Amélia diz, as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que ali Moisés, naquela época, ele não queria que se conversasse com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade tornada real. Mas você veja bem, Moisés proibiu. Sabe por que ele proibiu conversar com os mortos? Porque eles invocavam. Porque começaram a fazer o que tem feito ultimamente também. Quer saber de dinheiro, com quem vai casar, o que vai perder? Não é nada disso. Então, quando Moisés percebeu que estavam tratando com a espiritualidade para saber das coisas da matéria, falou, não quero mais, não vão mais conversar com ninguém, tá? Ele proibiu, mas ele mesmo aparece para conversar com Jesus no Tabor. Vamos em frente. A proibição de Moisés quanto à evocação dos mortos justificava-se para evitar o abuso em voga. Por quê? Nem todos os mortos podem retornar atendendo aos reclamos dos vivos. Não é assim, não. Sendo, não raro, substituído por frívolos e mentirosos que lhes usam os nomes para impor ao homem a liberdade de ação com a responsabilidade e o uso do seu livre-arbítrio, pelo respeito que deve merecer aqueles que os outros já fizeram a viagem. Então Moisés entendia. Moisés falou, não, o espírito que vocês estão perguntando as coisas não é o que tem que ser, é algum embusteiro, algum enganador. Porque o espírito, gente, não vai pensar que só vai aparecer para nós os melhorados. Não. Tem aqueles, estudando na sexta-feira, que querem se vingar de alguma coisa que fizemos, que tem inveja do seu caminhar. E aí você recebe uma comunicação e é o fulano de tal, é o Bezerra de Menezes. Mentira. Entendeu? Então, por isso que Moisés proibiu. Por causa dessa evocação e pensando que vinha as colocações melhoradas.
E o que não pode também acontecer hoje. Deixa acontecer, tá? Agora, derrogada a interdição, essa fala, porém, o povo não devia saber disso, dessa comunicabilidade, senão quando ele, Jesus, passasse pelo que passou e ele próprio, ressurrecto e vivo, retornasse após a tragédia que todos conheciam. Aí sim, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Maria de Nazaré, acompanha Jesus, vocês lembram, não? Mas, no domingo pela manhã, vai Maria de Cleofas e Magdala. Nós já comentamos isso. E elas veem a tumba aberta. Entram e vê o lençol dobrado. Elas foram levar um unguento para o corpo dele. E aí saíram desesperadas e viram um homem que acharam que era um jardineiro. Moço, moço, o senhor não viu? Roubaram o corpo de Jesus. Quando chega mais perto, mestre, não me toques. Não fui ao Pai. Hã? E aí, Maria de Madalena chorou, Cleofas e tá. Vá, diga aos nossos irmãos que eu estou vivo. Falando já da imortalidade. Ali, ele materializou, gente. E o Chico Xavier fez várias pesquisas com materialização. O William Crookes também fez. Entende? Então, desnecessário para a doutrina espírita essa colocação. Já entendemos. Vamos em frente. Aqueles eram momentos de extraordinárias revelações. O homem saiu de corpo do túmulo. Né? A morte, as mentes se dilatavam ao infinito a fim de absorver os conteúdos da imortalidade. A morte sempre se apresentou como a grande destruidora da vida, a amarga separadora daqueles que se amam, e ela é indesejada. E você vai vendo, hoje, século XXI, não? Infelizmente, já oramos bastante. Uma adolescente de 15 anos mata uma moça de 28 anos, em plena 4h30 da manhã, num local, sei lá, de bar, sei lá o quê. E confessou, um canivete. Aí ela matou a mulher, mas não matou a alma. Aí a droga leva a pessoa ao desatino, não paga, e o traficante mata. Mata o corpo, não mata o espírito. E que fica fazendo esse espírito agora? E o compromisso que aquele que fez a feiura assumiu, porque aquilo que você semear, você vai colher. Por isso que a Teodora mudou tudo. Então você vai vendo aqui que esses esclarecimentos que a Amélia nos passa, nós temos visto hoje. E é por isso que nós, da família espiritual, nós temos uma fala muito séria. Jesus, nós precisamos dele, mas ele precisa de nós. Nós temos que assumir a condição de ser a vara da videira, sem preguiça, sem medo, sem achismo. Não. Por quê? Se essas famílias fossem orientadas,
essa menina de 15 anos estivesse com Jesus no coração, ela ia matar alguém? Ia disputar um homem, coisa e tal? Ia ligar para a materialidade? Então, aí eu falo para vocês, nós temos que trabalhar mais e mais e mais e mais nessa ótica. E é por isso que nos locais que a gente trabalha, canta o hino nacional, ora o Pai Nosso todo dia. Não é assim, fazer de conta, não, entrou na sala, fica em pé. É isso aí. Temos que resgatar, porque todo mundo esqueceu. Passou em branco, estão esquecendo Jesus. E nós, espíritas, temos o compromisso, porque ele disse, sois as varas da videira. Para de ser preguiçoso. Até quando ele vai precisar contar conosco e não está contando? Não, entende? Aí então, aqueles eram momentos de muitas revelações. E com Kardec, com o Consolador prometido, isso ficou claro, aberto. A certeza absoluta é essa. É só pegar a série do André Luiz, é só pegar as lições de Emmanuel. Olha a Amélia Rodrigues falando para nós aqui. O seu familiar perde a matéria, mas não perde o espírito. Um dia a gente se encontra, se for por permissão de Deus. Oi, Sônia, linda, linda, boa noite. Então veja bem, aí as mentes começaram a se dilatar ao infinito a fim de absorver esses conteúdos da imortalidade. Naquela época já começaram a ficar preocupados. Não é bem assim, não é morreu, acabou, não é assim. E aonde está esse céu? Aonde está esse inferno? Entendeu? A Amélia continua. Então, para fugir à sanha, o que as pessoas fizeram? Adornaram o culto à memória dos mortos com exéquias, homenagens, flores, incensos, leituras, lágrimas. De alguma forma tentaram dissimular a face trágica. Apesar disso, tudo permanecia numa enigmática. Muito bem. E ela diz, e é isso. Vocês já viram o japonês levar comida, deixa prontinho lá? Tem disso tudo. No passado, essas exéquias e o culto aos mortos revestiu-se de processos ritualísticos e complexos de muita cerimônia, em prova do amor para com alguns, assim como para aplacarem os gênios maus que velavam junto ao cadáver. Eles tinham essa preocupação. E é interessante que ainda hoje, claro que tem essas colocações aí, mas acontece o seguinte, desencarna um excepcional, por exemplo, cumpriu a missão nesta reencarnação excepcional, chega lá, um pouco de repouso, volta à normalidade, porque nesta precisou vir excepcional, porque usou mal as suas colocações mentais na outra. E a gente pensa, quando a gente fala assim, olha, o que semear vamos colher, mas não é só dessa reencarnação. Nós vimos sexta-feira. Quantos inimigos estão reencarnando nas famílias? Vimos sexta-feira.
E é por isso que a gente não compreende quando tem um filho desastrado, quando tem um neto desobediente. A gente não entende, mas a doutrina explica. E você passa a acolher, fazendo a sua parte. É muito importante. E aí, Amélia continua. Entre os gregos, era hábito colocar-se, olha só, eu nem sabia, depois eu pesquisei, uma moeda entre os dentes do defunto. Porque pensava que eles precisavam de dinheiro ainda, que variava de valor conforme as posses do extinto, a fim de pagar a Caronte é o barqueiro que levava para o céu ou para o inferno e que o fazia atravessar as águas da Esfinge, conduzindo a outra margem, para o céu. Colocava na boca deles, dependendo, é rico, milionário, moeda mais cara. É pobre, coitadinho, moedica. Entende? Para poder atravessar a espiritualidade. E isso na Grécia. E você vê, ontem o Douglas falou bastante sobre a Grécia. A Grécia caída, a Grécia que não queria saber de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Sócrates foi obrigado a beber cicuta porque ele falava de amor e de imortalidade da vida. Entende? Pode, eu bebo cicuta, pode aqui, porque eu não vou morrer. Morre meu corpo, eu não vou morrer. Mens sana num corpo são. E assim vai. Entende? Então, tanto a Amélia Rodrigues, como a Joana de Anjos, como o Emmanuel, estão trazendo para nós o essencial para a nossa caminhada. Entende? Aí vamos em frente. Então, na Grécia tinha esse costume. Hoje não deve ter mais. E Jesus veio, o que ele veio fazer? Demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um. Dá até medo. Olha só, vou ler de novo. Jesus veio demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um e que dela ninguém se exime a partir do momento da grande partida. Dá medo, não dá? Você não acolheu criança, você não acolheu velho, aí pá, e agora? Agora não fiz, aí volta para fazer. E onde estão as leis morais? Na consciência. Não tem nenhuma criatura que faça alguma coisa inadequada que a consciência não... Porque aqui estão as 10 leis morais. Lei da adoração, lei da reencarnação, lei de justiça, amor e caridade. Está aqui. Todo mundo sabe que é certo e que é errado. Todo mundo sabe quando magoou o outro. Todo mundo sabe que o que está fazendo de correto nesta vida. Todo mundo sabe. Só que vai delegando, depois eu faço. Quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou ajudar os pobres. Eu lembro do Divaldo. Uma senhorinha com 70 anos chegou lá pro Divaldo. Oh, meu amor, eu tô aqui, mas eu venho ajudar a mansão do caminho quando eu ficar mais velha. Oh, minha senhora, tudo bem, minha irmã, tudo bem. Passaram 10 anos, 80 anos. Oh, Divaldo, tô aqui de novo, graças a Deus, viu? Tô podendo andar, tô me alimentando bem, tá tudo certo, viu? Mas ainda não posso vir aqui na mansão porque eu tenho muita coisa para fazer. Tá. O que a senhora tem? Eu tenho que ajudar não sei quem, um filho, ou trabalhar, ou fazer umas coisinhas. Tá bom.
passaram, Suzana. Quando 90 anos? Divaldo. Não. Divaldo foi franco. Agora, minha irmã querida, quando a senhora vier, a senhora traga uma cuidadora de idosos para a senhora. Nós somos isso, gente. Nós não achamos tempo para nada. Infelizmente, demora para o nosso espírito acordar para as realidades da transformação moral, da mudança espiritual, da aquisição. Porque aquela fala do Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Porque nós não somos, nós estamos na matéria. Nós magoamos os outros sem pensar. Olha o cuidado. Então, a Amélia diz aqui: Jesus veio nos acordar, demonstrar que tudo está na consciência. É a portadora do tesouro dos atos de cada um. Pensa comigo. Primeiro a família, eu sempre digo. Mas não é assim. Você tem todo o tempo do mundo para uma casa da sopa, para um educandário, para uns velhos. Você tem. Claro que tem, claro que tem. É só querer. Vontade. Vontade. E ouvir a consciência. E quando eu leio um texto desse, eu fico com a tocha. Vamos em frente. Então, Jesus veio falar isso, hein? Está tudo aqui, na consciência. E, se você cumpre ou não cumpre, aquela fala: a cada um segundo suas obras. Você não vai querer plenitude na espiritualidade se você não fez o bem aqui. A caridade. Não adianta, gente. É fora da caridade não há salvação. E aí eu fico imaginando assim, as criaturas, é lindo. Faz live, faz palestra, escreve livro, trabalha no centro, põe água no copinho. Espera um pouco, só isso. Vai descascar batatinha lá na casa da sopa? Vai arrumar uma roupa para um cara excluído tomar banho? Vai ver uma criança desnutrida? Vai ver uma mãe abandonada? Eu não sei, gente. É aqui que... É essa chamada que a doutrina faz conosco. Um esclarecimento absoluto. E está aqui conosco também o Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú, ouvindo isso. E eles vão falar: Dona Valdirene está certa. Não é só isso, não. Nós temos que esticar e auxiliar as entidades e ver as ONGs da cidade, o que estão fazendo, o que está faltando. Se não pode dar, pede. O não você já tem, depois você consegue. Vamos em frente. Então, olha só, e eu torno a frisar: Jesus veio demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um e que dela ninguém escapa a partir do momento da grande viagem. Jamais se fez apologia da morte. Não, estamos fazendo isso em razão de ela não existir conforme era descrita, porque agora nós sabemos da continuidade da vida. Sim. No livro Nosso Lar, uma delas foi para lá, montou a casa, entende? Tudo tá, é só ler, é só entender. As cidades espirituais,
Maria de Nazaré até hoje trabalhando no hospital dos suicidas, manda buscar a sua legionária, os que se suicidam no vale, e leva para lá para tratar. Gente, é uma continuidade. Então vamos em frente. A partir daquele momento, no Monte Tabor, fora inaugurada conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando a sobrevivência da vida sobre a morte. E aconteceu e precisava disso. E aí, Amélia continua. O reino dos céus que está, olha, onde está o reino dos céus? Está ali, está lá, está lá. Ela vai falar para nós. Que está no íntimo de cada criatura, ali esplendeu grandioso. E Jesus, superando os visitantes do além, Moisés e Elias, em beleza, poder e glória, transfigurou-se diante dos amigos deslumbrados. Você lembra um negócio desse? Você pensou, você está com assim, Jesus de repente ele começa a se transformar, ficar sutil, ficar aquela coisa linda, e sobe, e não precisa de chão, e vai conversar com Moisés e Elias. Já pensou o que esses apóstolos sentiram, gente? Já pensou? A bênção. Por isso que ela fala, o reino dos céus que está no íntimo de cada criatura, ali esplendeu grandioso. E Jesus, superando os visitantes do além, que é Elias e Moisés, em beleza, poder e glória, transfigurou-se diante dos discípulos. E não era para falar, porque se falasse não ia entender, não? E aí, Amélia continua. Nunca mais as criaturas perderiam o contato com o mundo transcendente, onde se originam a vida, os seres, a realidade, e se reencontram os que mergulham na carne, para o processo de evolução, quando cessa o fenômeno biológico. Aí é que está a reencarnação. Aí você pergunta, mas está com a gente só os amores? Não, nós vimos sexta-feira. Não. Estão conosco, gente, aquelas criaturas que também nós não auxiliamos em vidas passadas. E se nós temos alguma dívida, é nessa que vai consertar, através do amor, através da sustentação, através da paciência, através da tolerância. Quando eu olho para as crianças, eu fico imaginando quem está aí. Quando agora eu tenho visitado os velhos, eu falo, meu Deus, quem está aí? Entende? Nós não sabemos, porque não tem carta marcada assim. Não, eu só vou querer, na nossa programação reencarnatória, é lá. Escuta, meu pai vai ser esse aqui. Ai, minha mãe vai ser essa aqui. Ela não gosta de mim, mas agora nessa vida ela vai gostar. A mãe, o marido, o filho, a filha, o neto, a empregada. Tudo é preparado. O Orson veio fazer uma palestra aqui sobre isso e ele montou. Você vai reencarnar? Vou, então, vem aqui. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Então, nós sabemos disso daí. Por que tanto desafeto nas famílias? Por que tanto desamor? Por causa disso. São compromissos do passado que não estão resolvidos. E com a bênção da reencarnação, vamos aparando as arestas, mas tem que ter conhecimento. E não acusar, e não o dedo, e não... Você entende? Porque é fácil.
Se você está numa condição privilegiada, a empregada, você não vai sentar na mesa para comer, quer dizer, você só vai comer depois que eu comer. Pode ser sua mãe do passado. Ah, você faria isso? Gente, a doutrina é essa beleza. Não tem para ninguém. Pode mover céus e terra. Estudar as obras kardecianas. E ainda mais, tudo o que o Chico deixou para nós, 400 e tantas obras, com tantos e tantos esclarecimentos, onde fala o Espiritismo matou a morte, porque a pessoa vai entender isso. É lógico que vamos ficar tristes quando parte um ente querido, lógico, mas temos que orar para que tenha boa caminhada. Agora, tudo vai depender da sua trajetória. Ninguém vai te salvar. Nem seu anjo da guarda, nem Jesus, nem Deus, são seus atos. A Amélia falou aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. Veja só, nunca mais as criaturas perderiam o contato com o mundo lá fora, onde se origina tudo, porque lá a programação. Vamos então, a vida, os seres, a realidade, e se encontram, vamos encontrar os que se mergulham na carne. Por isso, amores e desafetos. Para o processo de evolução. É lei da evolução. Por isso que Deus é soberanamente bom e justo. Ele quer o nosso progresso. E nós só vamos evoluir com atitudes corretas, com a transformação moral, com a prática da caridade, com a instrução, com o amor incondicional. Então, a última fala, o Tabor e a imortalidade permaneceram como símbolos da nova era. E aí Jesus, vendo que a humanidade não melhorava, mata em nome de Jesus, errado, o homem não cessa, não? Aí, Kardec, o druida, reencarna, inteligente, competente, estudou 14 anos, ele não era espírita, estudou 14 anos fenômenos da comunicabilidade, tudo, e fez a codificação. E ela é a base do conhecimento dessa bênção. E eu nunca procurei carta do meu pai, carta da minha... Não, eu só falo, pai, me ajuda, mãe, me ajuda, me abençoa, mãe. Chega no dia do pai, da mãe, essas coisas. Obrigado, pai, me ajuda, mãe, me ajuda. Acabou. É o que eu posso fazer, mais nada. Entende? Agora não. As pessoas desencarnam, já querem que a mensagem... Que mensagem do quê? O que você fez para aquela pessoa para querer mensagem? Não pode. Vem outro no lugar mentindo para você, como falou Moisés, não é? Amados, que lição linda, muito fortalecedora. Por quê? Nós temos que ir para frente, prosseguir, como disse o Orson, prossiga. E o futuro a Deus pertence, de acordo com o seu caminhar. É claro que se semear, você vai colher. Acabou. Amados, que noite linda, não? Gostei. E na semana que vem, a Amélia linda, ela não cessa, né? Nós vamos ver, gente, a última lição a última lição, não é. Não, a última lição do trigo de Deus, 3 vezes Simão
negou Jesus. Ah, coitado, não? A última lição. Na semana que vem terminamos o Trigo de Deus, o 6º livro. Vamos orar? Eu quero agradecer de coração vocês que estão conosco, porque é uma bênção esses conhecimentos para a nossa vida, para o nosso caminhar. Eu tenho certeza que muita gente hoje vai refletir: eu estou caminhando bem? A minha consciência está em paz? Não é? Vamos lá. Primeira, gratidão, viu, gente? Gratidão sempre, sempre. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o amigo, o médico, o mestre. Espíritos protetores de todos da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais, tantos, trabalhando para que a humanidade mude. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho, o ganha-pão. Obrigado. Também obrigado pelas pessoas que nos cercam, que nos acodem, fazem a nossa alimentação, cuidam da nossa casa. Obrigado. Obrigado, mas muito obrigado por estarmos juntos a esses conhecimentos luminíferos, onde não tem pecado, não tem castigo, não tem nada. É só isso. Cada um segundo suas obras. Obrigado pelo Consolador. Obrigado. Mas agora, cada um que aqui está, é o seu momento, é a sua hora de conversar mentalmente com Jesus, pedindo alguma coisa, enquanto oramos. Porque Ele disse: pedi e obtereis. Ah, que lindo! Peça. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nas colocações espirituais. Pai, o pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Passa a borracha. Passa a borracha. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Não. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Mágoa, tristeza, raiva, inveja, ódio, preconceito. Livrai-nos, livrai-nos. Dai-nos a sua paz e o seu amor para tudo sempre. Que assim seja. Gente linda, fiquem com Jesus.
Até o nosso próximo encontro. Vamos terminar o livro domingo, se Deus quiser, dia 14. Olha que lindo, o sexto. Fiquem com Deus, mas antes, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor, pessoal de Jaú, meu beijo. Vamos em frente. Varas da videira, vamos trabalhar bastante. Fruta também, tá bom? Fiquem com Deus, meu carinho. Amo vocês.